Olá a todos, bem-vindos a este webinar de trabalho remoto, desktops virtuais, experiências reais. O meu nome é Nuno Carvalho, sou um dos partners da Knowledge Inside e o responsável pela estratégia tecnológica da empresa. E hoje vamos abordar aqui esta temática que acaba por se ter tornado aqui um buzzword do teletrabalho, ou como eu gosto de denominar, do trabalho remoto, e da ferramenta, especificamente da ferramenta desktop virtual, tentando aqui desmistificar um pouco o que é o desktop virtual e também partilhar algumas experiências, alguns casos práticos reais. A Knowledge Insight, para quem não conhece, é uma empresa fornecedora de serviços e soluções tecnológicas. Somos especialistas na área Microsoft, trabalhamos tudo o que é infraestrutura Microsoft, muito orientados hoje em dia para soluções cloud. Por outro lado, trabalhamos também como um operador de cloud, um provider de cloud, onde se destacam as nossas soluções Niodo, onde temos também um desktop virtual que é entregue em formato hosted como um serviço. Depois, somos também um Managed Service Provider, onde ajudamos as empresas, nomeadamente as PMEs ou áreas de grandes empresas, no dia-a-dia e na monitorização e operação das suas infraestruturas. A empresa é muito experiente, praticamente a maioria da empresa, como somos poucos, somos técnicos com várias certificações nas áreas em que operamos. Falando um pouco agora da agenda para hoje, vamos falar um pouco sobre o teletrabalho, se ele realmente veio para ficar, quais é que são as tendências, o que é que os estudos e o que é que as grandes organizações têm vindo a falar sobre este tema. Falarmos um pouco daquela que é a nossa opinião do que temos que fazer, do que as empresas têm que fazer para se preparar para a mudança que aí vem, né? Digamos no pós-Covid e mesmo ainda durante o Covid, nos tempos que se seguem, não é? Em que vamos ter que voltar ao trabalho. Vamos falar um pouco sobre o que é o desktop virtual então, as diversas abordagens, os diversos modelos de aquisição, modelos de operação, o próprio desktop virtual em si. Não vai ser uma sessão muito técnica, não vamos entrar a fundo tecnicamente, mas falar de uma forma transversal, de forma a que todos possamos sair daqui com um pouco mais de cultura geral acerca desta tecnologia e tentar desfazer aqui também alguns mitos que às vezes existem em relação à implementação destes sistemas. Por fim, iremos chamar aqui os nossos convidados, o Fernando Duarte, da empresa João Mato, e o Luís Ferreira, do Grupo Trivalor, que vamos fazer aqui uma pequena entrevista, de forma a eles poderem partilhar a sua experiência, quer na esfera da PME, quer na dimensão de um grande grupo empresarial, como é que estas entidades estão a usar esta tecnologia para o seu benefício, principalmente nesta altura em que a grande maioria está a trabalhar a partir de casa. Bom, então, mas o teletrabalho veio para ficar. Esta aqui é uma fotografia do nosso escritório, já tirada em período de estado de emergência. Por enquanto continua neste estado e nós esperamos, claro que não continua assim para sempre, não é? Mas a verdade é que os últimos indicadores do Ministério da Economia, num inquérito efetuado no dia 5 de maio, dizem que, de facto, o teletrabalho é mesmo uma realidade, não é só um buzzword. 58% das empresas que responderam a este questionário dizem que, de alguma forma, têm colaboradores em teletrabalho. A Gartner comprova esta afirmação e, aliás, diz que, enfim, nós fomos forçados a isto e realmente essa é a verdade. Nós fomos forçados, quer estivéssemos preparados ou não, a colocar os nossos colaboradores em trabalho remoto e não tem sido fácil, não é? A própria Gartner chegou a essa conclusão e não tem sido fácil porque uma das razões tem a ver com a tecnologia e não estar preparada para esta nova forma de trabalhar. As empresas não estavam preparadas para que toda a grande maioria da sua força de trabalho fosse trabalhar a partir de casa. Tem sido um grande desafio conseguir que a produtividade, que no fundo que as pessoas trabalhem com a mesma qualidade com que trabalhavam no escritório.
Apesar da grande dificuldade que as empresas sentiram, e mais no início, agora já estão um bocado mais, as coisas estão um pouco mais oleadas, pelo menos é a nossa sensibilidade, no entanto acaba por ser curioso que o que nós observamos agora é que esta mudança para teletrabalho, para trabalho remoto, tem-se revelado um sucesso. Aliás, num estudo aqui de uma empresa de contratação de serviços locais fez, e que foi divulgada no Jornal Negócios, da nossa realidade portuguesa, uma quantidade de 1.300 entrevistados, as pessoas afirmam que preferem mesmo, grande maioria, prefere mesmo ficar a trabalhar a partir de casa, do que regressar aos seus locais de trabalho. E do lado dos patrões, do lado das empresas, também as empresas acreditam que o teletrabalho será a longo prazo uma solução, ou seja, quer daqui para a frente, quer no período pós-Covid, todos acreditamos que o teletrabalho será uma solução e não será só a exceção, como teria sido até agora na maioria dos casos. Aliás, a maioria de ambas as partes, quer do lado das direções, quer do lado dos trabalhadores, acredita que trabalhar de casa consegue mais qualidade de vida. Não deixa, é interessante e acaba por ser, enfim, ser uma evidência, não é? Porque se estamos mais tempo em casa, conseguimos estar mais tempo com a família, conseguimos ter mais tempo para as nossas coisas, não perdemos tempo no trânsito, ao mesmo tempo somos também mais ecológicos, não é? Poluímos menos, cansamos menos. Mas eu acho curioso chegarmos a essa conclusão nesta altura em que as pessoas estão em teletrabalho, mas de facto estão numa situação um pouco diferente do que será o teletrabalho no futuro, não é? Porque com as escolas encerradas está toda a família dentro de casa. Quer dizer que as dificuldades são maiores para conseguir momentos de foco. No entanto, num futuro nós acreditamos que vamos voltar a alguma normalidade e o teletrabalho vai ter ainda mais, vai se revelar ainda mais produtivo. Mas, mesmo no caso da Knowledge Insight, acabou por ser também uma surpresa. Eu penso que nós, como qualquer organização, estaria com dúvidas do que iria acontecer à produtividade dos colaboradores e nós não houve qualquer impacto na produtividade. Temos analisado os números com bastante frequência e a produtividade da nossa equipa manteve-se igual. Se não até um pouco mais produtiva, o que acaba por revelar então que o modelo faz sentido, não é? E aqueles medos que muitas organizações tinham de colocar as pessoas a trabalhar, não conseguir, principalmente daqueles líderes mais focados na microgestão, saber se a pessoa está, se não está a trabalhar, acaba por, na maioria dos casos, claro, cada vez exceções, de não ser um não problema. Acabei por ler ontem também um artigo da New York Times, que já não tive tempo de publicar aqui, mas que falava disto mesmo, de grandes organizações, grandes bancos, que estão mesmo a considerar reduzir os seus espaços, porque acham que no pós-Covid as pessoas já não vão voltar, grande parte das pessoas já não vão voltar ao escritório, só vão voltar muito pontualmente. Com isto, o vice-presidente da Gartner afirma que uma das grandes lições, das primeiras que nós estamos a aprender com esta situação, é que temos que acelerar o desenvolvimento da nossa infraestrutura tecnológica para suportar estes tipos de trabalhos alternativos. Temos que nos preparar para isto, porque se é verdade que nós nos conseguimos adaptar, enfim, que com os pensos rápidos na nossa infraestrutura para conseguir pôr as pessoas a trabalhar, por VPN, com recurso a Dropbox, a OneDrive, ou seja, de uma forma um pouco ad hoc, conseguimos realmente estabilizar, mas temos que pensar mais além e encontrar uma solução que seja robusta e que permita ao mesmo tempo o controle das operações, porque a grande questão, quando temos uma grande fatia dos nossos colaboradores a trabalhar a partir de casa, tem a ver com a segurança e o controle da informação. É muito mais difícil, na realidade, cada colaborador acaba por ser uma delegação, não é? E uma realidade em que uma empresa tem 2 ou 3 delegações e passará a ter, no caso uma PME, imagino, 50. Ou seja, a realidade é outra, não só temos que garantir esta segurança, como também temos que assegurar que a experiência de utilização
do utilizador é boa. Não, aliás, não é só boa. A experiência de utilização tem que ser a mesma quer a pessoa esteja no escritório ou esteja em casa, se queremos adotar, se nos queremos preparar para esta mudança. Agora vivemos num regime de exceção, as pessoas toleram e enfim, fazem um esforço porque a rede está mais lenta, porque estão a trabalhar de casa e as coisas não funcionam tão bem, o helpdesk não consegue resolver os problemas tão rapidamente, mas isto é uma fase de transição, não é? E a acreditar que as pessoas se mantêm em teletrabalho, nós temos que implementar um sistema que seja à prova destes problemas e que seja robusto. Como é que conseguimos isto? É tendo uma abordagem que desmaterializamos a dependência do local físico e também do equipamento que utilizamos. Ou seja, se nós considerarmos que a pessoa quer esteja no escritório, na sede, ou esteja em casa, ou esteja onde estiver, não é? Num hotel, num café, a experiência deverá ser igual. O escritório tem que ser encarado como um posto, como um hotspot, não é? Onde a pessoa chega, tem uma ligação Wi-Fi e liga-se como tivesse de um outro sítio. E como é que nós podemos adotar este modelo? Que, aliás, torna-se bastante necessário também, fazendo aqui um parênteses, para nos prevenirmos contra um evento deste género que se repita, uma pandemia futura, estamos mais bem preparados. Então, digamos que há aqui um kit, que é até a abordagem que nós temos aqui na Knowledge Inside, que é, não existem computadores fixos. A medida mais direta é toda a gente ter um portátil. Começamos por aí. Isto pode parecer, para algumas empresas que já adotam esta prática há muito tempo, pode parecer estranho, mas a verdade é que a grande maioria das organizações ainda utiliza desktops fixos no escritório e que não permitem uma mobilidade do equipamento, não é? Para onde a pessoa estiver. E, portanto, um computador portátil para cada colaborador, preferencialmente providenciar um segundo monitor para a pessoa ter no seu segundo local de trabalho, ou primeiro, no caso do seu principal regime for trabalhar remotamente, um smartphone com um hotspot, ou até, em alguns casos, fornecer ligação à internet na casa do colaborador, ou as duas coisas. Subscrever uma suite de produtividade empresarial na cloud, aqui estamos a falar de produtos como, por exemplo, o Office 365, mas não basta só subscrever a solução e dizer às pessoas que têm lá o OneDrive, que têm lá o Teams ou que têm lá o SharePoint. A organização tem que iniciar a migração de todos os seus fecheiros, ou seja, aquele clássico servidor de fecheiros, as clássicas áreas pessoais de cada um e as caixas de correio para este sistema. Para quê? Para o sistema não estar dependente da infraestrutura local da organização. Depois, muito importante também, como todos já vimos, ter uma solução de comunicação empresarial unificada, ou seja, uma solução que não só faça a ligação com a suite de produtividade, ou seja, que faça a ligação com os fecheiros que temos partilhados e com as nossas áreas pessoais e com o nosso e-mail, mas também que nos permita estabelecer conversas com colegas, parceiros e fornecedores, fazer chamadas e ter reuniões através de videoconferência. Estamos a falar aqui de soluções, por exemplo, como o Zoom ou como o Teams, ou como as soluções da Google. Por fim, a ferramenta de trabalho em si, e que nós sugerimos que seja um desktop virtual ou, em alguns casos, as aplicações de negócio virtualizadas. Porque eu vou ter que continuar a aceder aos dados da minha organização, aos dados às minhas aplicações, ao meu ERP, ao meu CRM, à minha intranet, à minha aplicação, enfim, de negócio específica do meu negócio, e essas aplicações têm que estar unificadas e centralizadas. E, portanto, aqui a ideia é, ao ter um desktop virtual, conseguir ter um sítio agregador onde, com segurança, eu aceda a tudo o que são dados da organização. Em resumo, a experiência, e aqui muito importante, quando definimos todas estas tecnologias e quando criamos este kit, digamos assim, de ferramentas, temos que assumir que a experiência de trabalho de trabalho remoto deve ser considerada de primeira classe. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que os colegas que não estão em trabalho remoto não deverão ter uma experiência melhor do que a dos que estão em trabalho remoto. A experiência deverá ser igual. Todos vão ser considerados prioritários. Falando então aqui do desktop virtual. O que é um desktop virtual? O desktop virtual acaba por ser um computador que está
um computador Windows que está a correr, que está a ser executado num data center, pode ser na cloud, pode ser no data center da organização, e que ao qual eu possa aceder de qualquer computador lá de casa ou de qualquer tablet. Este computador será o computador que tem todas as políticas corporativas, todas as aplicações que eu preciso aceder, a minha caixa de correio já pré-configurada, os meus fecheiros, com medidas de segurança, com políticas de segurança que a organização definiu. Tipicamente é um computador onde eu não posso instalar nada sem autorização, onde eu só posso, onde para eu aceder tenho que efetuar uma ligação segura, e tem a vantagem de que esteja disponível sempre a qualquer hora, em qualquer local, ou seja, um pouco como o Netflix, não é? Onde funciona mais ou menos desse género. Eu posso estar a ver uma série, faço pausa e depois retomo de um outro dispositivo, estava a ver na televisão, depois retomo do computador e vou retomar exatamente do mesmo sítio. Aqui funciona da mesma maneira. O desktop está sempre disponível, eu estou, imaginemos, ali a trabalhar numa proposta, saio, fecho o desktop virtual, quando volto, ele está lá no mesmo sítio, com a proposta aberta, pronto a retomar o trabalho. O desktop está sempre, será blindado e estará sempre online, digamos assim. Eu vou fazer aqui uma pequena demonstração de como é que esta tecnologia funciona, da simplicidade da mesma, só para estarmos aqui, para quem ainda não está familiarizado com como funcionam estas tecnologias, estar mais enquadrado aqui no tema. Como é que eu entro no... Reparem, eu estou aqui a partilhar o meu ecrã, o computador que eu estou a usar é um MacBook, e como é que eu acedo ao meu desktop virtual? Na realidade, eu apenas tenho que ir aqui a um site, já tenho aqui a minha password e o meu username preenchido, portanto é um site, estou no Chrome, no Google Chrome, vou aqui ao portal, neste caso o portal do Niodo, coloco o meu username e a minha password, faço logon. Neste caso, este desktop exige autenticação multifator. Portanto, eu vou esperar aqui que a autenticação multifator apareça. Um bocadinho. Ok, não apareceu. Vou dizer que sim. Vou esperar aqui que o meu desktop abra. Quando estamos aqui em demonstrações, há sempre alguma coisa que nos atrasa. Eu vou parar aqui, vou escrever de novo. Ok. Vamos fazer de novo. Ok, vou provar outra vez. Eu já tinha isto aqui. Ok, bem. Já tinha isto aqui pré-configurado. Abrir o desktop. E, portanto, ele, para além da minha password, pede-me sempre a credencial no meu telemóvel e recuperei aqui o meu ambiente de trabalho. Reparem que o meu ambiente do Mac foi substituído por um computador Windows. Eu acabo por ter aqui, neste caso tinha aqui o meu Outlook aberto, tenho todas as minhas aplicações, estou aqui a iniciar aqui uma proposta para um cliente, tenho aqui o meu OneNote, tenho aqui o meu Excel, tenho os diversos browsers, posso navegar na internet, a minha intranet interna, o meu Explorer. Aliás, ainda aqui em relação a este Explorer, como eu vos disse, este desktop tipicamente é um desktop muito blindado, para quê? Para assegurar que o ambiente é bastante seguro e será difícil comprometê-lo através de um ataque. Uma das coisas que eu não consigo fazer aqui, vamos imaginar que eu, como utilizador, tinha descarregado um executável, por exemplo, este aqui, o AD Explorer, que é um executável que me permite aceder à Active Directory. Se eu der 2 cliques, o sistema não me vai deixar executar. Porquê? Porque este ambiente não está a bloquear tudo o que não são aplicações autorizadas. Então, a organização decidiu quais são as aplicações que podem ser executadas aqui e só essas podem ser executadas. Mesmo que eu descarregue algo da internet, esse download, se for um programa executável, quer seja um vírus ou não, só vai ser executado se, mesmo que seja legítimo, só vai ser executado caso a organização tenha pré-autorizado. O que não acaba por não ser um grande problema para a nossa produtividade. Porquê? Porque este desktop virtual apenas serve para
temas de trabalho. Tudo o que não sejam temas de trabalho. Eu faço, neste caso, no meu Mac, no meu computador pessoal, onde eu até posso ser administrador e instalar o que eu quiser, quer do foro pessoal, quer até de algum utilitário que me vai ajudar profissionalmente, mas que não esteja autorizado no desktop. Okay? Voltando aqui à nossa apresentação. Porquê é que nós devemos considerar um desktop virtual? Bom, as razões são muitas, mas eu decidi enumerar aqui 10 razões. A primeira, a segurança, acaba por ser a solução, como é uma solução agregadora, é muito mais fácil nós garantirmos a segurança do ambiente, o que, como disse, numa situação de trabalho remoto é crítico. É crítico nós garantirmos que conseguimos controlar todas estas pessoas que não estão dentro do nosso escritório, não é? Porque todas vêm de fora, os dados, se eu não tiver um desktop virtual, os dados vão estar nos computadores das pessoas. Não é que não se consiga gerir, consegue-se, mas é bastante mais complexo. Por outro, do ponto de vista de compliance, normas como, por exemplo, do RGPD, muito apertadas em relação a dados pessoais, ou outras normas como o ISO 27001 de segurança, são muito mais fáceis de cumprir, de estar em compliance, se eu, à partida, garantir que todos os dados da organização nunca saíram sequer do data center, não andam espalhados nos portáteis das pessoas, não é? Por outro lado, a disponibilidade. Este é um sistema que tem, por norma, alta disponibilidade, ou seja, o desktop está sempre disponível, porque a infraestrutura, esse desktop está assente num data center. Ou seja, toda a sua infraestrutura é redundante e à prova de falhas. Ou seja, podemos assumir que se o portátil que a pessoa está a utilizar variar, a única coisa que a pessoa tem que fazer é ir buscar um outro computador, ou ir buscar um tablet, ou no limite vai, por exemplo, à FNAC ou à Vorten, compra um computador, acede àquele site e está a trabalhar novamente. Portanto, a disponibilidade é altíssima. Depois, a escalabilidade. Portanto, é relativamente simples, dependendo do modelo também que se escolhe, já vamos falar nisso mais à frente, poder dar mais capacidade ou retirar capacidade, consoante a nossa empresa também necessita de mais capacidade ou menos capacidade. Depois, temos também a questão da performance. É muito importante garantir que este sistema trabalha de forma rápida. E aqui é uma grande vantagem para a clássica VPN, não é? Em que quando estamos fora o sistema é bastante lento. Com um desktop virtual, todo o processamento, sempre que eu estou a utilizar uma aplicação, o processamento é feito no tal data center, em servidores bastante potentes, com bastante capacidade de processamento. E então a velocidade normalmente é bastante aceitável e muitas vezes superior àquela que temos num computador local. Porque a única coisa que está a passar é um stream de ecrã. Portanto, na realidade, o meu portátil que eu estou a usar está a servir de monitor, apenas me está a dar a imagem. Portanto, temos que garantir, claro, que um acesso à internet aceitável, não tem que ser um acesso à internet de topo, mas tem que ser um acesso à internet com uma baixa latência, uma latência aceitável, e a partir daí a solução terá uma performance bastante elevada. Depois a curva de aprendizagem, que eu diria que é mínima ou que não existe, porque o que é que os nossos utilizadores vão continuar a utilizar? O seu computador Windows como usavam no escritório. A diferença é que o mesmo é virtual. Estão lá as suas aplicações do dia-a-dia, o Outlook é o mesmo, as aplicações de negócio são as mesmas, funcionam da mesma forma. Não há grande diferença. Até mesmo questões às vezes que se colocam como uma impressão são bastante fáceis de endereçar, porque no fundo as impressoras que a pessoa vai ver no desktop virtual são as impressoras que o computador que a pessoa está a usar na altura vê. As impressoras são mapeadas para o desktop virtual e, portanto, até isso não é um problema. Depois a gestão centralizada para o pessoal do IT, para o pessoal do Departamento de Tecnologias de Informação ou para o provider, é muito mais fácil gerir uma plataforma centralizada do que uma plataforma dispersa. Imaginem o desafio que é fazer um update a uma aplicação de negócio quando toda a gente está em trabalho remoto e fazer esse update num timing curto. Surgiu um bug ou surgiu um update que eu tenho que fazer rapidamente para toda a gente e tenho que fazer esse deployment, não é? Tenho que entregar esse update em todos os colaboradores, mas estão todos, a grande maioria está em trabalho remoto em casa ou por VPN ou às vezes em offline. Aqui não há tema, não é? Porque hoje, como hoje estão em central, eu apenas faço o update uma vez e entrego a todos os utilizadores, os colaboradores. Multiplataforma. A grande maioria dos desktops, das soluções de desktop virtual, funcionam em todas as principais plataformas, ou seja, pode-se ligar de um computador Windows, pode-se ligar de um Mac, pode-se ligar de um iPad, de um iPhone, de um tablet Android ou de um telemóvel Android, ou de um computador Linux. Eu diria que praticamente todas as plataformas que usamos hoje em dia são suportadas. Um dos exemplos até que eu costumo quando estou a demonstrar
como funciona o desktop virtual às vezes, que é bastante engraçado, é eu poder ligar-me ao meu desktop virtual a partir do meu próprio iPhone. É claro que o ecrã vai ficar pequeníssimo, não é assim muito prático, mas às vezes para ver qualquer coisa muito urgente é suficiente e já me tem safado, já pelo menos 2 ou 3 vezes quando eu estava em aeroportos e tive que ver alguma coisa muito rápida que só estava acessível dentro do desktop virtual, resultou bem. Depois a compatibilidade. Porquê? Porque eu não estou, na realidade, eu não vamos estar a mudar a tecnologia. Portanto, se eu já usava o Windows como posto de trabalho, continuo a usar o Windows como posto de trabalho, portanto as aplicações irão funcionar como sempre funcionaram. Por outro lado, a otimização de custos, ou seja, aqui é muito mais fácil eu prever os meus custos, porque eu estou a olhar para o data center, eu sei quanto é que me custa ter N pessoas, N desktops virtuais, e portanto é muito fácil eu alocar um custo à pessoa. Não é? Enquanto que no ambiente distribuído acaba por haver muitas variáveis, principalmente variáveis de suporte, muitas variáveis em causa, mesmo perfis de utilizadores diferentes, uns precisam de umas máquinas mais potentes, outras máquinas menos potentes, outros precisam de um tipo de software, outros precisam de outro tipo de software, portanto aqui é mais fácil eu não ter surpresa, saber à partida quanto vou gastar. E em alguns casos, dependendo do modelo de aquisição, eu posso mesmo até poupar drasticamente custos. Então, como é que eu posso implementar uma solução deste género? As soluções que nós vemos mais à esquerda, que eu denominei VDI SBC tradicional, VDI quer dizer Virtual Desktop Infrastructure, SBC quer dizer Server Based Computing, já vou explicar mais à frente, mas basicamente tem a ver se eu estou a usar uma solução single session ou multi-session, vou explicar mais à frente quando falar no próximo slide. Estas soluções de VDI SBC tradicional, tipicamente são aquelas que são instaladas nas grandes empresas que têm um departamento de TI de porte e que têm infraestrutura. As soluções, portanto, são soluções que se instalam dentro de casa do cliente. E como vemos, o que está a vermelho quer dizer que todas as componentes, quer o data center, o armazenamento, a rede, os servidores, o desktop virtual, os dados e as aplicações são da responsabilidade do departamento de TI. Depois temos o modelo Desktop as a Service. No modelo Desktop as a Service já é um pouco diferente. Aí nós alugamos a infraestrutura a um provider, o provider assegura-nos que nós não temos que nos preocupar com o data center, com o storage, com a rede, com os servidores, nem com o desktop virtual em si. A única preocupação do departamento de TI local é a gestão dos dados e das aplicações que estão dentro desse desktop virtual. Portanto, temos aqui uma cooperação, não é? E esta é uma solução Desktop as a Service que tanto pode servir a PME como a grande empresa. Depois temos as soluções que nós denominamos de HVD, Hosted Virtual Desktop. E aqui o provider trata de tudo. Digamos, é o chamado IT como um serviço. Portanto, o cliente delega no provider toda a gestão do IT e os utilizadores apenas têm que entrar no desktop virtual e a segurança dos dados, a garantir que as aplicações estão a funcionar, é da responsabilidade do provider. Em termos de modelos de disponibilização, aqui temos tipicamente dois modelos. Um, que é o single session, em que há, na realidade, no data center, uma máquina virtual por cada utilizador que se liga. E isto, quando falamos de virtual desktop, tipicamente é o que as pessoas pensam. E depois temos o que nós denominamos de multi-session. E aqui temos uma máquina virtual para vários utilizadores. Por exemplo, nós na Knowledge Inside, na solução Niodo, temos uma média de 15 utilizadores por VM. Esta VM de multi-session pode ser, se for em Azure, no produto que se chama Windows Virtual Desktop, pode ser o Windows 10. Se for numa solução de um outro operador ou numa solução instalada nas instalações do cliente, esta VM terá de ser o Windows Server. Mas isto é um pormenor técnico que pouco importa, porque a experiência para o utilizador é sempre a mesma. A grande diferença entre o single session e o multi-session, para além do custo, tem a ver que no single session o utilizador pode instalar componentes porque a máquina é sua. Portanto, ele tem mais autonomia para instalar e desinstalar software, fazer restarts por aí fora. Mas, tipicamente, isso são todas as funcionalidades que um IT com algum governance não quer que o utilizador comum faça. Portanto, quer ter o desktop blindado e regulado. E, portanto, acaba por não ser um tema, e eu diria que 100% dos nossos projetos de desktop virtual começam com uma expectativa de single session, mas depois vão acabar no multi-session. Até porque, como podemos ver aqui, isto é, enfim, uma estimativa, mas
mas o custo é drasticamente mais baixo num ambiente multi-session. É fácil perceber porquê, não é? Porque nesta lógica de 15, na nossa lógica, por exemplo, que nós usamos no Niodo, se tivéssemos um utilizador por máquina, tínhamos de ter 15 máquinas, em vez de termos uma máquina por cada 15. É claro que essa máquina é muito mais potente que seriam as outras 15, mas mesmo assim a escala permite que a rentabilidade seja gigante, não é? Em relação à VPN, a clássica VPN, todos conhecemos, aliás, eu diria que a grande maioria de nós estamos a trabalhar por VPN hoje em dia, em teletrabalho, mas a VPN acaba por ser uma solução, lá está, uma solução de exceção. A VPN foi criada para eu me ligar ao escrito para uma parte dos colaboradores, quando estão fora, a área comercial, etc., ligarem-se à organização e consumirem algumas aplicações. Não foi feita para ser a regra. A VPN não foi desenhada para toda a gente estar ligada por VPN a trabalhar. Não é esse o objetivo. O objetivo é, excepcionalmente, eu me ligar. Por isso aqui o desktop virtual tem o seu papel. O desktop virtual, ao contrário, foi desenhado já a pensar na mobilidade total. A pensar que pouco importa se eu estou no escritório ou não. A experiência vai ser igual. E, portanto, qual é a diferença aqui? Em relação às aplicações, no desktop virtual as aplicações estão sempre disponíveis. Já lá estão, o nosso IT, o nosso departamento de já as aprovisionou. No caso da VPN, não. As aplicações vão ter que ser instaladas no computador que eu estou a usar. Caso esse computador avarie outro ao computador, tenho que voltar a instalar essas aplicações. Na conectividade, porque estamos todos a sentir, quando nos ligamos de casa, o sistema muito mais lento do que quando estávamos no escritório? Por causa da largura de banda. Porquê? Porque esse consumo dessas aplicações, através da internet, vai fazer com que a rede fique muito lenta e que o consumo de largura de banda seja elevado. E, consequentemente, a rede lenta. No caso do desktop virtual, isso não acontece. Porquê? Porque todo o processamento está a ser feito sempre de forma centralizada e eu apenas estou a enviar ecrã para o utilizador. Depois temos a questão dos acessos aos dados. Aqui, no desktop virtual, apenas passa, volto a dizer, ecrã. Logo, os dados não saem do data center, que em termos de compliance e segurança é, digamos assim, uma solução perto do ideal, não é? Porque não há, eu apenas tenho que garantir a segurança ali no meu data center. Na VPN, os dados vão estar distribuídos, portanto, quem tem que aceder aos dados, os dados vão ser copiados para o computador local ou vão ser transferidos de alguma maneira para o computador local, o que vai fazer com que eu tenha que, o utilizador é que vai decidir a forma como acede e onde os coloca. Muito mais difícil de controlar esta granularidade no acesso na VPN. Okay? Pronto. Isto para dizer o quê? A VPN continua a ser uma solução em termos de ligação segura, no entanto, não é uma solução para o futuro, no nosso entendimento. Posto isto, passo aqui a apresentar os nossos convidados. Temos o Fernando Duarte, que é pós-graduado em Gestão e Liderança de Pessoas pela Universidade Católica, com um percurso diversificado em prestação de serviços na grande distribuição alimentar, consumo, appliances, em canais especializados. Já trabalhou em empresas como a Nestlé, Nespresso, Medicare, Sales Group, onde desempenhou as mais variadas funções de liderança. Atualmente é diretor comercial e de marketing na João Mata. A João Mata é uma das corretoras de seguros mais antigas no mercado português, tem 48 anos de história e é totalmente independente. Está presente no top 10 das corretoras em Portugal e gera atualmente mais de 30 milhões de euros em prémios. A João Mata é uma PME, tem 44 colaboradores espalhados por Lisboa, Porto, Viseu e Moçambique. Depois temos o Luís Ferreira. O Luís Ferreira é formado em Engenharia de Eletrotecnia e Telecomunicações pelo ISEL e fez o PAD, Programa de Alta Direção de Empresas pela AESE. É também membro da direção do GUSP, Associação de Utilizadores de SAP, em Portugal, uma associação que foi fundada no final da década de 90 e já conta atualmente com cerca de 100 membros. Atualmente o Luís é responsável pelos sistemas de informação do Grupo Trivalor SGPS, uma holding com 50 anos de atividade, de capital de 100% nacional e que atua no segmento de Business and Facility Services.
A Trivalor tem uma oferta de serviços bastante abrangente, que tem como destinatários empresas e outras organizações públicas e privadas a operar em diversos setores e em todo o território nacional. O grupo conta atualmente com 17 empresas e mais de 28 mil colaboradores, e um volume de negócios superior a 880 milhões de euros. Para além disso, o Luís, por ser membro do USP, não é uma coincidência, é um apaixonado pelo SAP, e ele é o responsável pela implementação em 2007 do primeiro sistema SAP para dar suporte à atividade comercial de todo o grupo Trivalor. Volto a dizer, um grupo com 17 empresas e 28 mil colaboradores. Tendo nos anos seguintes, 2007, concluído os diversos módulos funcionais para dar suporte às atividades de produção, armazenamento, distribuição, finanças, recursos humanos e business intelligence. Vamos então para passar aqui às minhas perguntas, estes nossos convidados de luxo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu começo mesmo por si, Fernando, e começo por lhe perguntar, nesta temática aqui dos desktops virtuais, não é? Qual a utilização que a João Mata faz da tecnologia de desktops virtuais? Em primeiro lugar, boa tarde, Nuno, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder partilhar as experiências que nós, João Mata, temos vivido nos últimos meses, quer em todo o sistema de mudança, quer também agora com esta nova realidade para o teletrabalho. Como disse, e agradeço as suas palavras, somos uma empresa com 48 anos de história, portanto temos passado todas estas crises e estas evoluções, e uma das grandes razões desta nova realidade e das experiências que estamos a ter com este desktop virtual tem a ver com o nosso ADN também, que é a inovação. Nós somos totalmente independentes, não dependemos de nenhum grupo, dependemos só da família João Mata. Portanto, isso traz-nos aqui uma experiência de muito valor. Porquê? O desktop virtual permitiu-nos a nós agilizar muitos processos, ser mais rápido, economizar custos, trabalhar de uma forma mais célere e de uma forma mais célere melhor do que aquela que tínhamos no passado, sem os problemas de quebra de servidor, sem os problemas de quebra de rede. Estamos sempre, se quisermos, 24 horas por dia a trabalhar, sem termos que desligar a máquina. Temos ainda aquela experiência fantástica que nós em João Mata apreciamos muito, porque somos uma empresa de corretora de seguros, portanto gostamos de ter sempre muitos mapas abertos, vários ecrãs a trabalhar ao mesmo tempo. E este desktop permitiu-nos também não fechar sessões e amanhã, quando volto ao trabalho, ou logo à noite, quando chego a casa, deixar de ter o meu mapa exatamente no mesmo sítio, ou o meu Excel, ou os meus e-mails exatamente no mesmo sítio que tinha, ou as aplicações que trabalhamos. Portanto, a experiência é muito positiva e para nós a realidade é esta. Portanto, foi uma aposta muito grande que a administração fez, um investimento muito grande em tempo e em pessoas para realizar isso, com a vossa ajuda, obviamente, a quem nós também agradecemos, porque foram realmente uns parceiros essenciais nesta mudança. E isto para o desktop traz-nos uma vantagem muito grande, que é sermos mais rápidos, mais céleres e mais competitivos. Ok. Fernando, perguntava-lhe também, quer dizer, porque nós sabemos que a João Mata acaba por fazer, por esta mudança do sistema tradicional, foi uma mudança relativamente recente, diria com um bom timing, não é? Efetuada. Fabuloso. Eu pergunto, tendo em conta aqui este regime de pandemia, não é? De isolamento que nós vivemos agora, qual é o balanço que fazem? Eu vou começar um bocadinho pela história. Desculpem-me todos os presentes neste fórum e o meu colega convidado, Luís, mas eu vou começar um bocadinho aqui por esta história, que é uma história de sucesso. Este investimento que nós fizemos é um investimento que não, obviamente que agora ficaria lindo eu dizer que tínhamos uma bola de cristal, sabíamos que vinha aí uma situação de pandemia e então adaptámos, mas não. Era um investimento estratégico que nós queríamos fazer já há algum tempo. A oportunidade foi em 2019 que iniciámos isto e isto fez com que a nossa experiência, a gestão e a mudança de colaboradores, nós temos neste momento 43 pessoas a trabalhar em desktop virtual em 4 geografias diferentes. Temos Lisboa, Porto, Viseu e Moçambique. Todos trabalhamos exatamente da mesma forma e de um dia para o outro nós conseguimos implementar toda a estrutura em casa. O que é que isto quer dizer? Nós em 24 horas, depois da tomada de decisão de tudo o que estava a passar e de tomada de decisão da administração que iríamos entrar em plano de contingência,
João Mata, em 24 horas, colocou todas as pessoas em casa a trabalhar e a prestar exatamente o mesmo tipo de serviço que 24 horas antes, ou seja, sem qualquer falha. Nós continuamos a servir os nossos clientes exatamente da mesma forma, sem qualquer situação. Fizemos os testes que tínhamos de fazer, nós sexta-feira saímos para casa com tudo estruturado, sábado fizemos os testes com a vossa ajuda em casa das pessoas, até porque obviamente estamos a falar de redes caseiras, e segunda-feira estávamos a trabalhar sem qualquer problema. As pessoas ligaram-se e o serviço continuamos nós, João Mata, a prestar exatamente da mesma forma como se estivéssemos no escritório. Muito bem, muito bem. É espantoso, de facto. Eu passava agora aqui a perguntar ao Luís Ferreira. Boa tarde, Luís. Boa tarde. Boa tarde. Suponho que seja a mesma ou querem fazer? A primeira pergunta que lhe faço é em relação ao grupo. O grupo Trivalor é uma realidade bastante distinta da João Mata. João Mata está aqui dentro da esfera de uma PME, uma realidade, uma empresa mais, pela dimensão que tem, será mais ágil, não é? Uhum. E aqui o Grupo Trivalor, o esforço de um grupo tão grande será bastante... Nuno, não querendo interromper o Luís nem assim, mas permitam-me só meter aqui um parêntese, mais ágil sim, mas ao mesmo tempo mais complexa, dado o mercado onde nós estamos. Certo. Mas aqui o que eu pergunto é, Luís, qual a utilização que o Grupo Trivalor faz da tecnologia de desktops virtuais? Porque certamente este já não será um tema novo para vocês, não é? Não. Antes de mais nada, boa tarde a todos e agradecer o convite da KPI. Já nos conhecemos há uma data de anos e tem sido o nosso parceiro privilegiado na implementação destas tecnologias e um advisor de grande valia e de mais de retorno para o Grupo Trivalor. Muito obrigado. Só para fazer um pequeno enquadramento, no Grupo Trivalor, apesar dos números serem significativos quanto ao número de colaboradores, só temos à volta de 1.800 a 2.000 trabalhadores com registro na nossa rede interna, ou seja, tem uma conta na Active Directory. Todos os outros trabalhadores, devido à natureza da prestação dos nossos serviços, empregados de refeitório, limpeza, segurança, são utilizadores sem qualquer identidade digital ou sem qualquer login na nossa rede. Portanto, a nossa realidade começa com cerca de 2.000 trabalhadores, para arredondar as contas, e no dia 23 de março, no dia em que nós todos partimos para teletrabalho, ficámos no final de março com identificados, registados, cerca de 850 trabalhadores em teletrabalho. O nosso legacy já nos permitia, ou permitiu neste primeiro momento, dar suporte ao teletrabalho. Tínhamos quase todos os colaboradores que têm login na rede, têm VPN atribuída, não foi tema a partir para teletrabalho. O problema começou a complicar-se nos dias seguintes, foi com as aplicações do ERP e algumas outras, em que obriga a ter uma presença física no escritório devido à latência das redes e à necessidade da continuidade. E partimos para criar mais uma máquina virtual. Luís, desculpe interromper, porque as soluções de trabalho remoto, ou seja, estas soluções de desktop virtual já existiam no PPE, já tinham alguns utilizadores ou algumas aplicações, digamos assim, neste registro, certo? Certo. Já tínhamos em média à volta de 50 a 60 utilizadores dia a trabalhar em RDP. Muitos deles com aplicações legacy, que são desenvolvidas internamente e que obrigam a funcionar em ambiente desktop, portanto não são aplicações para serem executadas em ambiente browser, mas são aplicações desenvolvidas em .NET, por exemplo, e o desktop virtual permite-nos continuar a usar essas aplicações fora do escritório. Como estava retomando o pensamento, no dia seguinte tivemos que criar uma máquina virtual para começar a dar suporte aos utilizadores remotos que começavam a utilizar o RDP, e de máquina em virtual, todos os dias aumentávamos a memória, todos os dias aumentávamos os recursos de CPU. Nós atingimos em pico 250 ligações de RDP
mais cerca de 680 ligações de VPN. Portanto, conseguimos passar essa fasquia ou esse obstáculo sem grande problema, mas houve alguns picos do dia em que as pessoas sentiam alguma lentidão. Portanto, esta é a nossa realidade. Em resumo, grande número de utilizadores em RDP, grande número de utilizadores, muito mais em VPN. Ok. Passando aqui outra vez ao Fernando, perguntava-lhe também, uma vez que esta transição foi recente, não é, como já vimos, como é que essa transição se processou e em que medida é que afetou os colaboradores? Ou seja, houve resistência à mudança? Há sempre resistência à mudança em todas as instituições, não é? Mudança, todos nós resistimos à mudança, qualquer que ela seja. Sim, houve e não houve. A resistência à mudança, as pessoas, acima de tudo, estavam a gerar expectativas e queriam ver o que é que vinha aí. Porque, obviamente, e aqui também, continuando as palavras do Luís Ferreira, na vossa ajuda e no vosso know-how, a vossa ajuda e a vossa participação dos vossos colaboradores também ajudou muito a que as pessoas sentissem este processo e este projeto como delas. As pessoas são todas resilientes aqui em João Mata, aliás, algumas delas têm 33 anos ou 34 de empresa, temos pessoas com 38 anos de empresa, temos pessoas com 10 meses de empresa, e houve aqui uma mistura muito grande de ideias e de sentimentos, mas a ajuda da KPI e a resiliência das pessoas fez com que isto fosse uma transição muito suave. Porquê muito suave? Porque as pessoas, de um dia para o outro, não sentiram a diferença. Não sei se me faço entender. Pelo contrário, as pessoas sentiram-se mais ativas, sentiram que isto era um investimento grande em termos de capacidade, sentiram-se também elas próprias envolvidas desde o início, e fizemos muita questão que assim fosse, que as pessoas todas se envolvessem desde o início para perceberem e para também, obviamente, terem menos barreiras aqui a este desenvolvimento. Que existiram, obviamente, aqui na desconfiança, como tudo, o que é que vem aí, no início do projeto, no final do projeto, e então hoje em dia, depois dessa experiência de alguns meses, eu acho que as pessoas já nem se lembram do que é que era não ter um desktop virtual. Ok. Luís, pergunto-lhe, como falámos aqui da VPN, qual é que é o critério do grupo, neste contexto agora de trabalho remoto, de entregar um desktop virtual versus entregar um acesso VPN? É simples. Um dos fatores, quem tem RDP tem VPN. A utilização do RDP, do Remote Desktop, leva em consideração a natureza da função do trabalho da pessoa. Há algumas aplicações que nós temos, nomeadamente este SAP, e algumas transações, alguns programas SAP, para quem não está no mundo SAP, alguns programas em SAP têm alguma lentidão na sua execução. Portanto, podem demorar alguns minutos ou, eventualmente, alguma hora ou duas, e nesse momento, qualquer problema ou intermitência da rede pode provocar a paragem dessa transação. Portanto, a transação não chega ao fim, o que obriga o colaborador a voltar outra vez a mandar executar. Nestes casos, os trabalhadores executam o seu trabalho em RDP, portanto em Remote Desktop, com a garantia que se houver quebra da conectividade, retomam no instante seguinte, quando a ligação da internet voltar, e está exatamente no mesmo ponto onde deixaram na última vez. Processar, não é? Continua a processar e não houve nenhum problema. Portanto, este é o principal fator para atribuirmos uma ligação RDP. O segundo fator tem a ver com problemas de segurança. Quando os trabalhadores vão para casa e nos solicitam, eu gostava de trabalhar com o meu equipamento, isto para mim põe-me logo os cabelos em pé. Não sou grande adepto, ou não sou fã... Principalmente na VPN, não é? Não sou grande fã nem adepto do Bring Your Own Device, porque tudo aquilo que nós não controlamos, não gerimos. Ou tudo aquilo que não é da nossa responsabilidade, nossa IT, garantir que as políticas de segurança estão aplicadas, é um risco enorme para a segurança da nossa infraestrutura. Então, nessa altura, a solução passa por atribuir uma ligação RDP e, ao menos, fica minimizado os potenciais problemas de cybersecurity ou cyber risk. Exato. Portanto, são estes os dois fatores que eu levo em consideração para
atribuir uma ligação RDP. Muito bem. O grupo, as soluções que têm de Virtual Desktop implementadas enquadram-se naquela tabela que eu mostrei, nas soluções instaladas on-premises, não é? Mas sabemos que durante aqui esta fase de estado de emergência, o grupo optou por também subscrever uma solução de Desktop as a Service e testar, acabou também por testar mais do que uma e neste momento estar também em complemento ter uma solução de Desktop as a Service. O que é que levou o grupo a optar por uma solução destas em complemento à solução tradicional? Eu já mencionei ainda há pouco que nos primeiros dias criámos um segundo servidor virtual para suportar os nossos colaboradores em RDP e também mencionei que todos os dias estávamos a aumentar a memória e o CPU. De modo que eu às tantas disse, não vou continuar neste crescimento porque isto não tem fim. E eu olhei em primeiro lugar para o Azure, para a solução da Microsoft que tem no Azure para o RDP. Fizemos alguns testes, montámos inclusive um ambiente, tivemos em produção cerca de uma semana e chegámos à conclusão que a latência do Azure, portanto o tempo de ligação à nossa infraestrutura era muito elevado e trazia alguns constrangimentos para algumas tarefas. E falámos na altura com Knowledge Inside, a KPI, para nos ajudar, porque nós sabíamos que há muitos anos que eles já têm a solução do Niodo para fazermos uma prova de conceito. A prova de conceito em 2 dias passou a uma realidade, portanto fizemos logo o contrato e o porquê da solução da KPI. Eu tenho a certeza que quando baixarmos o nível de utilização do RDP, eu tenho aqui alguma flexibilidade na gestão dos custos, que é, ou continuo com a solução interna, com os custos inerentes, alguns deles não quantificados de forma direta, e tenho a flexibilidade do Niodo de baixar o número de licenças ou aumentar o número de licenças. Portanto, para uma grande organização como a nossa, é uma mais-valia ter a capacidade de gerir os custos mensalmente, aumentando ou diminuindo. Certo, no fundo, numa solução como é um Desktop as a Service, pode flutuar consoante as necessidades da organização, não é? Correto. Ok, muito bem. Algo que, como estavam a ficar sem capacidade para continuar, só estou aqui a perceber, a confirmar o seu raciocínio, se eu entendi bem, ao fazer com que, como estavam a ficar sem capacidade, e levarem investimentos de hardware que depois, provavelmente numa situação final, não iriam ser necessários, não é? Ok, Luís, obrigado. Fernando. Não, deixa-me só acrescentar, agarrando nas palavras do Luís Ferreira, porque estão exatamente no mesmo sentido. Nós tínhamos um investimento também pensado e andámos por esse caminho em termos de situação de hardware em novos servidores e novo aumento de espaço, até porque, como vocês sabem, nós gerimos uma quantidade de informação gigante todos os dias. Exato. São muitas pessoas, muitas apólices, muita estrutura de informação e, ao mesmo tempo, era um problema também muito grande na nossa cabeça, esta questão da segurança e da gestão da segurança. Realmente, como o Luís dizia muito bem, o trabalhar fora de casa é sempre muito complexo, nós não temos muito bem a noção do que não é nosso, não gerimos, e muito bem, gostei muito da sua frase, Luís, obrigado. E para nós isso também é essencial. Era muito importante ter uma solução de segurança perfeita. Não há soluções de segurança perfeita, mas ter uma solução de segurança que fosse quase perfeita e que nos permitisse a nós estar descansados e dormir, porque nós trabalhamos com muitos dados sensíveis, muita informação, todos os dias, com entradas e saídas de dados, e a segurança que a KPI nos trouxe, a nós, Womata, foi importante. Nós Womata, já tínhamos antes um sistema seguro, com alguma robustez. Neste momento temos um sistema muito mais seguro, com uma robustez superior. E isso trouxe-nos aqui, em termos de competitividade de mercado, uma grande satisfação. Muito bem, Fernando, obrigado. A Womata optou por um modelo, que vamos falar agora do terceiro modelo, daqueles que eu referi, por um modelo de hosted desktop, no fundo em que toda a operação é efetuada pelo provider, toda a gestão do ambiente da IT. Eu pergunto-lhe se nos pode dizer, enfim, o que pesou nesta decisão e quais os benefícios, o benefício mais direto que a Womata obteve com este modelo, digamos assim. Nós avaliamos as soluções apresentadas e em termos de investimento, aquilo que nos pareceu mais saudável para a companhia foi exatamente o poder trabalhar de uma forma só. O poder, se quisermos, ter todos os meses um contrato que é renovado, um limite,
e com a entrada e saída de pessoas, o que nos permite gerir o número de licenças com a KPI de uma forma muito próxima e ao minuto, se quisermos, de um dia para o outro, como já aconteceu várias vezes. Portanto, para nós, essa flexibilidade e essa gestão de custos, nesta altura em que os mercados estão todos muito oscilantes, foi muito importante. Acima de tudo, foi uma decisão de custo e de oportunidade, ao mesmo tempo também aliado a uma flexibilidade muito grande de podermos gerir todo este licenciamento e todas as pessoas. Ok, muito bem. E pergunto-lhe também, Fernando, na sua opinião, e uma vez que que a João Mata já está neste modelo há alguns meses, quais os prós e contras se é que há contras, que o Fernando, neste caso, ou a João Mata, identifica? Ou seja, nós somos, eu tenho que ir ao Covid outra vez, desculpem, à pandemia e à razão do teletrabalho. Nós fomos a primeira corretora no mercado e eu não quero exagerar nesta minha arrogância ou nesta minha vaidade, se quisermos, termos sido uma das primeiras empresas de seguros em Portugal a colocar a totalidade dos seus colaboradores em casa a trabalhar sem qualquer situação, sem qualquer problema. Foi de um dia para o outro e as pessoas de um dia para o outro continuam a trabalhar com as aplicações, com tudo. Daí os prós. Portanto, o pró do desktop virtual, para nós, é 100%. Eu não consigo encontrar grandes falhas aqui, confesso. Não consigo encontrar grandes contras aqui. Talvez o maior contra seja às vezes a falta de latência ou a falta de velocidade que possa existir devido a uma rede, mas que isso não é controlado por nós de uma forma direta. Não tenho, em termos de estrutura interna, qualquer queixa ou qualquer menos-valia de pessoas que me digam não consigo aceder aqui, não consigo aceder aqui, pelo contrário. Os sistemas funcionam todos da mesma forma, a rapidez é sempre mais ou menos a mesma, o acesso é muito rápido. Agora, temos alguns problemas de rede, e aí, quando temos alguns problemas de rede, seja agora na situação em casa, seja aqui também no escritório onde me encontro, isso é o contra deste sistema, porque como estamos a funcionar em termos de streaming, se eu tenho um problema de rede, ele torna-se um bocadinho mais lento. E há bocado eu reparei quando o Nuno estava a fazer a sua apresentação que apareceu em baixo, no canto inferior direito, o sinal de excellent, ou seja, que estava com a rede máxima e estava tudo a funcionar. Por vezes acontece que aparecemos aqui por latency e isso para nós causa-nos alguns transtornos. Então, há uma dependência da conectividade à internet, porque por este ser um sistema online, não é? É isso que... Ok, muito bem. Luís, pensando já em período pós-Covid, não sabemos quando ele vai chegar, não é? Mas o Grupo Trivalor considera alargar a utilização do desktop virtual a mais colaboradores, ou seja, apostar mais no trabalho remoto neste contexto, ou, por outro lado, prevêem regressar à utilização habitual do pré-Covid? Olha, não sei responder. E estamos neste momento com mixed feelings ou com sentimentos contraditórios. Eu vou partilhar um pouco aquilo que ando a dizer internamente e passa por uma diminuição, na minha opinião, sem qualquer razão, sem qualquer justificação até o momento, de cerca de menos 100 ligações por dia que tínhamos quando arrancámos dos 650 ligações de VPN, mais as 250 de RDP, tivemos uma quebra de 100 ligações. Não conseguimos justificar, não despedimos pessoas, as pessoas continuam a ser as mesmas, continuam todas em teletrabalho. A segunda constatação que eu faço é uma má utilização por parte dos utilizadores dos recursos que nós entregamos. Ou seja, nós temos uma avaliação diária da utilização da infraestrutura e constatamos que há muitos utilizadores que ligam o computador, ligam o RDP e só voltam a desligar, se calhar no fim de semana, e o equipamento está constantemente ligado. E isto provoca algum stress, algum constrangimento na largura de banda da entrada no nosso data center, por se todos tiverem esta prática, por muito pouco que seja a utilização da largura de banda, traz aqui alguns constrangimentos. O terceiro ponto que eu gostava de destacar é o ponto em que nós estamos. Nós, da Grupo Trivalor, estamos neste momento a reescrever todos os manuais, a reescrever todas as políticas, quer seja de trabalho, quer seja de utilização dos sistemas de informação,
É sobre esta que eu vou dar mais algumas notas, no sentido de nos adaptarmos ao teletrabalho. E aquilo que eu tenho defendido é, em primeiro lugar, devemos identificar de uma forma muito clara quem é que é candidato a teletrabalho. Identificar perfis, não é? Perfis, funções, não é pessoas, é funções e perfis. Em segundo lugar, identificar que trabalhadores é que têm as condições para desenvolver esse trabalho, essa função em teletrabalho. E estamos a chegar a uma conclusão bastante interessante, é que teletrabalho a 100% com um colaborador não acredito que venha a acontecer, mas vai haver teletrabalho parcial. E eu pessoalmente defendo, que o teletrabalho parcial pode passar por meios dias ou um dia em casa ou parte do tempo em casa. O que traz aqui outros desafios. Traz o desafio de termos que aumentar a mobilidade dos equipamentos, a mobilidade dos meios, e outra coisa que estamos outra vez a olhar e a reequacionar, que é a infraestrutura que temos em casa. Ou seja, como o Grupo Trivalor é um grupo que tem aqui alguma latência, tem muitos anos de sistemas de informação, ainda temos muito desktops. E esses desktops, os novos que temos adquirido nos últimos 5 anos, são todos portáteis, mas ainda há alguns equipamentos antigos. E quando mandamos os trabalhadores para teletrabalho, quem ficou nas 2 ou 3 pessoas no escritório, de repente esquecemos que eles não tinham os meios, câmara nem som, para poder falar com os colegas que estavam em casa. Portanto, há necessidade também de olhar para o parque existente de equipamento e verificar o que não tem meios de áudio nem de vídeo, tem que ser rapidamente substituídos ou complementados com a oferta que existe no mercado, que também se esgotou. Posso dizer que em abril tentei comprar algumas câmaras e alguns microfones. Nas lojas estavam abertas, não havia nenhuma, estava completamente esgotado. Portanto, a resposta é uma resposta mista. Sim, acredito que vamos ter mais teletrabalho do que tínhamos antes do Covid. Acredito, isto é também um feeling meu, vamos ter cerca de 20% da nossa força de trabalho, dos tais 2.000 trabalhadores com login, em teletrabalho, mas será flutuante em dias e períodos do mês. Portanto, é a resposta que consigo dar e certamente que vamos continuar a utilizar o Remote Desktop, vamos continuar a utilizar toda a tecnologia que utilizamos hoje. Sim. Estamos todos a apalpar terreno, não é, neste momento? É o que nós observamos. Sabemos que vai haver realmente que o mundo não vai ser igual no que diz respeito ao trabalho remoto e estas abordagens, mas estamos todos a apalpar terreno. Fernando, por último e para concluir, peço-lhe que se pode deixar aqui uma mensagem a outras PME que estejam a assistir a este webinar, quer seja agora em direto, quer seja depois em diferido, e que pensem seguir a mesma abordagem que a João Mata seguiu. Isso é uma grande responsabilidade que me está a passar. Eu acho que faz todo o sentido hoje em dia, e agarrando um bocadinho as suas palavras no início da sua apresentação, em que a maioria das empresas em Portugal ainda tem desktops, ainda tem aqueles computadores mais clássicos. Eu peço desculpa não falar exatamente a mesma linguagem, com os mesmos tons informatiquês que falam, mas de qualquer das formas perceber-me-ão. E ainda bem. Nós temos a maioria das empresas, e nós ainda somos uma realidade desktop, alguns de nós têm portáteis, mas eu acho que as empresas devem... Eu, se fosse dono de uma empresa, ou gestor de uma empresa de topo, onde pudesse, eu faria este caminho. Eu faria este caminho da virtualização. Eu confesso que no início também tive algumas reticências, mas rapidamente me apercebi que eram só reticências e que era só um bocadinho a tentar ser velho do restelo, porque nós estamos habituados a ter infraestrutura em casa e ter as coisas todas em casa, e eu digo que é um caminho que as PMEs devem seguir, PMEs e não só, isto é um caminho que muitas empresas poderão seguir, porque nós conseguimos ter exatamente a mesma flexibilidade, conseguimos ter um controle de custos muito bem assegurado e estruturado, conseguimos ter uma flexibilidade muito grande no apoio que, neste caso, a KPI nos dá, porque estão sempre disponíveis e têm estado sempre a ajudar-nos sempre e quando é necessário. Portanto, eu iria por este caminho. João Mata fez este caminho com grande sucesso. Estamos, como eu disse no início da nossa conversa, asseguramos exatamente o mesmo trabalho que asseguramos aqui, da mesma forma. Quando voltarmos ao escritório, os que voltarem, se voltamos todos ou não, também há uma indefinição muito grande ainda aqui dentro da nossa cabeça.
mas mesmo as áreas comerciais que hoje em dia têm estas ferramentas todas, portanto eu diria que o RDP realmente é uma coisa para continuar e que as empresas, se eu fosse administrador, gestor, dono, impulsionaria esta solução. Portanto, a minha mensagem é sim, devem apostar. Ok, obrigado, Fernando. Luís, faço-lhe a mesma pergunta a si, mas aqui no contexto das grandes empresas, principalmente aquelas que ainda não adotaram o conceito de desktop virtual, se tem alguma mensagem que queira transmitir aos seus pares. É muito semelhante àquilo que o Fernando Duarte acabou de dizer. Eu era capaz de acrescentar para os meus colegas mais ligados ao IT, de que se querem aumentar o vosso nível de segurança e de compliance da vossa infraestrutura, o desktop é uma mais-valia, comparando com a solução tradicional de um computador e gerir toda a problemática dos perfis desses equipamentos. Portanto, o desktop não há retorno, será o futuro. Tem, na minha opinião, isto agora desculpa a KPI, acho que ainda há aqui alguma margem para gerir os custos que considero que ainda estão um bocadinho acima do que seria aceitável. De qualquer maneira, deixo só a mensagem, mas no fim, certamente, no final do dia e do mês e do ano, entre a solução tradicional e a solução desktop, o saldo é positivo a favor do desktop. Portanto, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ok. Muito obrigado a todos. Eu vou passar só aqui algumas questões dos nossos assistentes. Eu sei que o Fernando tem aqui um outro compromisso, mas tenho aqui duas questões. Uma para a João Mata e outra para o Grupo Trivalor, se bem que a do Grupo Trivalor eu penso já esteja respondida, mas vou passar por ela também. Em relação à João Mata, eu tenho aqui uma pessoa da assistência, que é o Luís Pedro, que pergunta se financeiramente a mudança da João Mata para o Niodo foi competitiva relativamente à solução tradicional, dentro da própria João Mata, ou seja, implementar uma solução dentro de casa. Sim, foi competitiva. Isso foi... Boa tarde, Luís Pedro. Obrigado pela sua pergunta e obrigado, Nuno, também pela oportunidade de resposta. Nós, em João Mata, ponderámos muito. Portanto, foi uma decisão que foi ponderada e foi estruturada ao longo do tempo. Tivemos várias alternativas em cima da mesa. Não tivemos alternativa só desktop virtual. Tivemos outras alternativas, como a renovação de infraestruturas, renovação de estrutura. Pensámos em alguns cenários. E o desktop virtual é, sem dúvida, uma mais-valia financeira, com uma rentabilidade, como dizia há bocado o Luís Ferreira, entre uma situação e outra, para nós foi muito positivo, é um salto positivo a virtualização do desktop e a digitalização do ambiente. Ok, obrigado. Luís, tem aqui a Joana, mas que faz uma pergunta que eu penso que o Luís acabou de responder, que é como o grupo vai continuar a trabalhar depois da era Covid. Se vai voltar, no fundo foi a mesma pergunta que eu lhe fiz, se vai voltar ao modelo tradicional ou manter uma parte dos colaboradores a trabalhar com o remote desktop. Portanto, o Luís acabou de responder esta questão, não foi? Acabei, não sei se a Joana me conhece. A resposta é não sabe, não é? Não temos a certeza, mas uma coisa eu tenho a certeza, vamos ter muito mais trabalhadores em teletrabalho e posso garantir que estamos em construção de alguns espaços e tínhamos as plantas feitas antes de Covid e vamos ter agora novas plantas depois de Covid. Pois. Isto é promessa, também respeitar as distâncias, não é? Não, isto é a promessa que eu deixo. Portanto, não vamos ter espaço para todos os trabalhadores do ativo. Ok. Eu ando a ouvir muito isso na indústria, realmente. Vamos ter a política da cadeira quente. Exato. Bom, muito obrigado aos meus convidados. Obrigado também a quem assistiu. Obrigado. Tenho aqui mais algumas questões que são direcionadas aqui mais especificamente à Knowledge Insight. Vou também respondê-las neste momento. Que o João Dourei pergunta, sendo uma solução cloud, como sei que os meus dados estão seguros dentro do Niodo? No caso da nossa oferta específica, nós estamos de porta aberta e, portanto, não só temos uma facilidade de poder mostrar tecnicamente como a solução está implementada, como depois temos uma documentação, nós chamamos-lhe o Niodo Trust and Info, que bate ponto a ponto todos os temas de segurança que são auditáveis e os quais nós temos que respeitar. Isto antes do cliente decidir vir para nós ou não.
Mas, em regra geral, todos os dados estão encriptados, quer em trânsito, quer em armazenamento. E temos um sistema de controle de acessos muito rígido, quer dos próprios utilizadores, onde colocamos como opção o Multi-Factor Authentication, como viram, quer como do ponto de vista do IT, onde por defeito, só o nosso helpdesk de primeira linha não tem acesso aos dados e, portanto, só o pessoal mais sénior e que está na KPI há mais de 5 anos terá acesso administrativo e a pedido aos sistemas. Respondendo também ao Tiago Fonseca, que pergunta se o Data Center do Unioto está em território europeu, sim, nós na realidade temos um sistema híbrido, portanto o nosso sistema de produção está em Portugal, em Lisboa, e o nosso Data Center DDR está em West Europe, mais propriamente na Holanda, no Data Center da Microsoft em Azure. Depois o Jorge pergunta se a fluidez de trabalho no desktop virtual é lenta ou semelhante a trabalhar no próprio PC. Bom, isto foi um tema também que o Fernando Duarte endereçou e que tipicamente a fluidez é imperceptível a diferença. É claro que estamos a falar numa utilização normal de um utilizador típico, nós chamamos de um information worker, que trabalha com aplicações Office, navegação na internet, este tipo de trabalho. Não estamos a falar de um utilizador de CAD, e que aí as exigências de largura de banda são maiores, mas está sempre tudo ligado aliás, não tanto à largura de banda, mas à latência. E, portanto, aqui, o facto de nós estarmos, também o Luís Ferreira tocou nesse tema, que foi muito importante, na escolha dele da solução Desktop as a Service. Porquê? Porque, como o nosso data center está em Portugal e ligado ao Gigapix, nós estamos a 3, 4 milissegundos de distância, falando agora em um bocado de informática, 3 ou 4 milissegundos de distância de qualquer um dos outros operadores, o que quer dizer que não é muito diferente de implementar isto dentro da rede local, a verdade é essa. Porque depois, em termos de largura de banda pura, não é preciso muita largura de banda para trabalhar. Uma ligação à internet normalíssima chega, há que ter algum buffer para os picos, porque pode haver uns picos quando há uma impressão, mas no dia-a-dia são capas, cada pessoa ocupa poucos capas de largura de banda. E com isto concluo. Resta-me mais uma vez agradecer aos meus convidados, agradecer também ao Ricardo Vicente, que esteve aqui numa excelente ajuda na produção do evento, e espero-vos aqui num próximo webinar. Obrigado a todos. Muito obrigado, foi um prazer. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa tarde.